Oi, eu tenho toque. Eu recebi o diagnóstico de toque em 2020. Foi quando eu fiz esse primeiro vídeo, que gerou muitas dúvidas e discussão, e foi muito bom ter o feedback de tantas pessoas falando sobre o assunto, que é um assunto meio deixado de lado, assim, dentro da saúde mental. Então eu recebi o diagnóstico em 2020, engravidei em 2021, durante um surto de toque. Aí eu fiz várias terapias, psicoterapias, né, pra melhorar alguma coisa em mim, assim, e lidar melhor com o toque em si, né. Eu fiz cognitivo-comportamental, sistêmica, outras que eu não sei qual era a abordagem exata das terapeutas. Fui testando várias psicólogas diferentes e eu sempre tive também essa regra de me consultar com mulheres. Eu não consigo me abrir pra um homem terapeuta, assim. Eu não consigo criar esse vínculo. E a terapia, a abordagem que deu mais certo pra mim foi a expositiva com uma especialista em toque, que eu indico pra todo mundo que tem toque. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra você dar uma olhada lá. Ela publica vários conteúdos gratuitos, abre caixinha de pergunta, volta e meia. Então mesmo que você não tenha condição financeira, talvez por algum motivo de consultar com ela e tal, você pode seguir ela no Instagram, tirar dúvidas por lá, pra ter algum norte, assim, porque ela é realmente uma pessoa especializada no transtorno e isso faz toda a diferença. Então eu conheci ela, né, procurei pela internet, pelo Instagram. Ela nem é daqui de São Paulo, eu acho que ela é do Nordeste, mas agora eu não tenho certeza. Então a gente seguiu ali por telemedicina, teleconsulta para fazer as sessões e funcionou muito bem pra mim. Então logo na primeira sessão com ela confirmou, né, validou então realmente esse diagnóstico de toque. E ela já na primeira sessão me orientou que ela segue dessa forma e eu acho muito válido, que já é iniciar com a medicação. Até então, durante os 3 primeiros anos de diagnóstico, eu não tinha tomado nenhuma medicação farmacêutica para toque. O máximo que eu tinha usado é um floral de Bach, que eu não senti muita melhora, exatamente, né? Então ela falou que gostava de começar já o tratamento ali da terapia com a medicação, com consulta, acompanhamento psiquiátrico, porque ela já vê essa melhora muito grande assim logo do início. E foi o que aconteceu. Até porque o toque também tem a ver com algum grau de desequilíbrio assim da química cerebral, como vários transtornos mentais, talvez todos tenham algum grau de desequilíbrio da química, né? Dos nossos divertidamente ali, eles estão meio fora de si. Aí eles precisam, né, se equilibrar e a medicação é o que vai fazer isso de uma forma muito local, muito prática. Vai ali e vai resolver, distribuir os nutrientes, as coisas que tem que ir para cada lugar e fazer as coisas acontecerem de uma forma mais harmônica e em equilíbrio. E aí isso vai começando a diminuir os sintomas e organizando a sua mente. É uma coisa maravilhosa. Eu segui a indicação dela, procurei uma psiquiatra, também outra pessoa maravilhosa aqui de São Paulo. E a medicação que eu recebi, a receita, foi o exalato de citalopram. Eu comecei tomando acho que 1/4 de comprimido, depois meio, depois de 10 miligramas. Foi a minha dose que ficou mais estável por mais tempo, foi de 10 miligramas. E quando eu comecei a consultar com a psiquiatra, a Luna, minha filha, tinha já 1 ano e pouquinho. Eu ainda amamentava e essa medicação é liberada para amamentação. Eu tive muita sorte porque essa acho que é a única medicação que eu podia tomar amamentando para toque, se eu não estou enganada. E deu certo logo de primeira, tive pouquíssimos efeitos colaterais. De vez em quando uma dorzinha de cabeça ou outra, mas nada muito relevante, assim, nem se compara, né? O efeito colateral de tomar em relação ao efeito de não tomar. Totalmente um risco controlado. E aí foi isso, essa foi a minha medicação. Eu usei essa medicação por cerca de 8 meses. Mas desde o 3º mês que eu tava usando, eu já não tinha mais nenhum sintoma de toque. Pensamentos organizados. Pela primeira vez eu senti assim que, poxa, é assim que é um cérebro saudável, um cérebro normal. É assim que as pessoas são, só eu que era daquele jeito, assim. Então eu fiquei muito feliz, né, porque a qualidade de vida aumenta demais, assim, a terapia com a medicação, assim, pra mim foi a melhor das coisas, o melhor dos mundos. E aí no 3º mês de tratamento medicamentoso, eu não tinha mais nenhum sintoma, continuei tomando a medicação até o 8º mês, quando a minha psiquiatra me liberou fazer o desmame. Ela falou que eu poderia, se eu não tivesse mais nenhum sintoma, em 2, 3 meses ali depois da última consulta eu poderia iniciar o desmame. Aí ela me orientou, já nem lembro mais, faz um tempinho. Eu não lembro como é que foi exatamente, mas sei que ia diminuindo, né, a quantidade do comprimido, a dose. Alguns dias ficava sem tomar, eu acho que era alguma coisa assim. Posso estar falando besteira, mas pelo que eu me lembro é mais ou menos isso que foi o desmame. Aí
no período final do desmame, última semana de medicação. Começou umas dorzinhas de cabeça, foi muito parecido com os incômodos que eu tinha no início da medicação. Engraçado, né? Era o corpo se acostumando com aquilo e também se desacostumando com aquilo. Muito louco. Aí logo que eu acabei a medicação, acabei totalmente de tomar, as primeiras semanas foram muito difíceis, porque parece, eu não sei se é exatamente isso, mas o que eu sentia que era como se o meu corpo estivesse tentando se reorganizar, sem aquele estímulo ali, aquele plus, né, de harmonia ali dentro da minha cabeça. Então ele começou a ficar, divertidamente começar a se perder um pouquinho na mão ali. Tinha as dorzinhas de cabeça, a visão tava meio estranha, eu sentia uma leve taquicardia, assim, uma coisa assim, um aceleramento, sabe? Que eu já não tava sentindo um tempo. E as emoções foram desregulando muito, assim. O primeiro mês sem nada de medicação foi uma loucura. E aí, sem querer querendo, eu acabei compensando na comida. Eu tinha muita fome emocional, assim. Então eu chegava a pedir delivery 4, 5 vezes por semana. Só trecheira, X gaúcho, fritura, fast food, nachos, italiana, risoto, e eu tenho intolerância à lactose, então eu já tenho um organismo ali, uma coisa estomacal, intestinal, sensível, inflamada e complicada sempre. Então eu agredi muito o meu organismo, o meu estômago, consumindo muita comida que eu não devia, comida inadequada, em quantidade inadequada, quase todos os dias. Então o meu corpo deu pinel, assim. Sobre a fome emocional, não sei se todo mundo tá familiarizado com esse termo, pode ver no Google, no YouTube, tem coisas muito importantes sobre isso. Mas ele tá relacionado ao impulso de comer que pode ser gerado por situações que nos tirem do equilíbrio, como estresse e ansiedade. Então, depois de ali umas 4 semanas comendo muito mal, quase todo dia, meu corpo começou a entrar em colapso. E aí eu tive diarreia, náuseas e muita dor no estômago diariamente, ininterruptamente, o tempo todo. Eu ia ao pronto-socorro, me dava um Buscopan. Eu não ia ao pronto-socorro, eu também tomava Buscopan. Eu tava tomando Buscopan todo dia. Buscopan composto, que, né, dá uma coisa que é mais forte que o outro. Tomava o tempo todo, não adiantava, também não pode tomar muito. E aí ficava nisso, né? Pô, e aí? Aí eu fiquei com medo de comer, eu comia só bolacha, água e sal, pão francês e banana e sopa, né? Água e batata, basicamente. Que é uma comida ali mais pobre, é uma dieta ali mais pobre em resíduos. Então pesava menos no estômago, mas daí também não tinha muita fibra, porque pesava. Aí eu ficava constipada, vários dias sem ir ao banheiro. Quando ia era um sofrimento que só. Aí eu percebi que não dava pra viver assim. Aí então que novamente profissionais maravilhosos apareceram na minha vida. Eu fui buscar uma médica geral que fosse especialista também em gastro alguma coisa, e uma nutricionista especialista em alergias, né? Porque eu já tive positivo para alergia à proteína do leite. É uma alergia de um nível baixo, assim, e eu sempre lidei com isso como se fosse só intolerância à lactose. Mas aí nesse mês ali que aconteceu o desmame e tudo isso de comida errada e tal, eu tomava lactase, tudo bem que eu tomava quase todo dia, tá errado também. Mas não fazia mais efeito, eu comia uma coisa zero lactose, mas tinha leite de vaca, então ainda me dava sinais de alergia. Então assim, era um inferno, entendeu? E aí então nessas consultas, exames e tal, foi verificado que realmente eu estava com uma inflamação muito grande no intestino e no estômago, né? Então o meu organismo estava meio que inflamado, né? Tem gente que não gosta de usar esse termo na área médica, mas é meio que isso, assim, pra entender, né? Não tava legal. Eu ainda tô fazendo acompanhamento nutricional, né? Ele vai durar aí uns 6 meses, acho. Mas eu fiquei 2 meses sem consumir nenhuma fritura, nenhum derivado de leite animal, nem de vaca, nem de cabra, nem de búfala, nem de égua, nem de cavalo, nem leite animal, só vegetais. E sem álcool também, zero bebida alcoólica. Pra dar esse tempo, né, do organismo aí voltar ao normal. Aí conforme eu fui melhorando, fui testando, né, vez ou outra experimentar um chopinho, uma fatia de pizza com 3 comprimidos de lactase, que daí eu descobri também que a quantidade de lactase, quando você é intolerante à lactose, eu fazia o seguinte, vou num rodízio de pizza, eu comia uma unidade de um comprimido de 10.000 unidades lá de lactase e eu comia o rodízio inteiro com esse comprimido, mas não é assim não, é mais ou menos um comprimido para cada 100 ml de proteína do leite, né? De leite, assim. Então tem que consumir vários numa refeição. Aí a gente vai aprendendo a viver, né? E aí eu cheguei num padrão que eu tô
controlando bem a alimentação. Tô já aí uns 2 meses comendo direitinho e eu descobri que eu posso, uma única refeição na semana, eu posso comer a bebida alcoólica, fritura, lactose, com muitas enzimas lactase. Eu posso comer tudo que eu quiser, uma vez na semana. Ah, mas eu comi no domingo e deu vontade de comer na sexta-noite? Não, que eu vou passar mal, vou ter dor no estômago. Então a fome emocional a gente trata de outras formas agora. Não voltei pra terapia, não voltei pra medicação do toque. Não sei dizer por que eu não fui atrás, mas no geral, assim, eu tenho um pouco de preguiça de voltar, porque tô tendo um sintominha ou outro, uma crisezinha ou outra, né? Mas eu tô num momento, assim, de também uma fase de tentar entender os meus BO e resolver meio que sozinha. Eu sei que isso pode levar para um lugar perigoso e eu tenho consciência de onde é esse lugar para mim. Eu ainda não tô lá. Se eu chegar lá, eu vou procurar ajuda profissional novamente. Mas nesse momento eu não tô afim. Não tô afim. Tô produzindo, fazendo livro, escrevendo coisa, comecei outra graduação no outro surto de toque. Tô sendo produtiva, usando o meu surtinho para dar aquela turbinada nos meus projetos. Monetizar em cima do toque. Em algum momento, se ver que tá ruim mesmo, aí eu vejo o que eu faço. Mas eu tenho gostado de viver um dia de cada vez. Sobre um resumão de como tá o meu toque hoje, né? Eu acabei de terminar, há pouco tempo atrás, um curso técnico de teatro que eu tava fazendo, que era o grande sonho da minha vida, fazer esse curso. E mesmo antes dele terminar, eu tô há um tempo buscando trabalhos como atriz aqui em São Paulo e é muito competitivo, é muito difícil, né? Você que não tem um pai milionário, uma mãe estrela da Globo, é muito difícil você se inserir nesse mercado, né? Agora, assim, essa semana aconteceram algumas coisas que deram esperança, assim, sabe? Trabalho surgindo daqui e dali. Mas até então eu tava muito agoniada com isso, e aí o toque vem justamente nesses momentos que você tá em dúvida, que você tá inseguro com alguma questão na sua vida. É nessa hora que o toque vai vir e vai te trazer esses pensamentos intrusivos de repetição, de compulsão, sobre esses assuntos. Então, dúvidas que vem na cabeça. Será que eu devia estar fazendo isso? Será que eu tenho talento? Será que eu vou me dar bem nessa profissão? Por que eu não desisto? Vou desistir. Já deu tudo errado, vou desistir agora. E aí essas coisas vão, né, nesse nível, assim, de criar caraminhola na sua cabeça e fazer você duvidar de si mesmo e acreditar muitas vezes em crenças falsas que a sua cabeça está gerando contra você. Então a terapia é muito importante nisso. Em algum momento eu consegui regular isso. Não dá pra dizer, é muito forte dizer que eu consegui, mas eu estou tentando. Acho que isso também é importante. E aí você vê, os coleguinhas estão conseguindo trabalho, estão em outro curso, estão fazendo dublagem, estão evoluindo e você tá ali estagnado, você começa a se comparar. Então, isso são coisas e pensamentos normais pra todo mundo. Mas pra quem tem toque, você se sufoca com esses pensamentos e aí você às vezes não consegue sair do lugar. Você entra no buraquinho e fica ali. E daí você começa a desistir de fazer as coisas e de tentar fazer algo porque você já acha que não vai conseguir mesmo. Você fica bravo e culpado por não fazer e você se recusa a fazer porque você acha que não é capaz. É uma coisa assim muito limitante o pensamento do toque. E aí a última coisa que eu fiz nesse surto foi iniciar uma segunda graduação, licenciatura em artes visuais. Nunca pensei em ser professora, mas meio que de uns meses pra cá, eu tenho pensado muito sobre essa coisa de querer contribuir e esse foi um tema sempre do meu toque, do meu propósito de vida, de eu não estou fazendo o que eu devia estar fazendo, eu não sei o que eu devia estar fazendo, mas eu não tô, né? Eu quero contribuir pra sociedade, pro mundo e hoje em dia na minha cabeça faz sentido pensar nisso do ponto de vista educacional, visto que eu estou educando um ser humano, minha filha, e estou imersa no mundo dela, e vou com ela nos espaços infantis, e leio para as crianças, e brinco e faço teatro, e isso me completa muito, me preenche muito. Então por que não apostar um pouco nesse lado, né? Enquanto eu estou assim, procurando trabalhos artísticos como atriz e narradora e tudo mais, e escritora também. E enquanto isso acontece, pode acontecer um outro negocinho aqui que também preenche o meu razão de existir, sabe? Uma coisa maior do que carreira, dinheiro, esse tipo de coisa. Então, o toque, ao mesmo tempo que ele pressiona você e diminui, ele também pode aumentar. E eu vejo um lado bom do meu toque de me cutucar para essas coisas que eu gostaria de fazer, mas é que eu acabo não fazendo por algum motivo. Então eu comecei essa licenciatura, não sei se vou dar aulas efetivamente, é uma vontade que eu tenho de fazer em algum momento e eu sou uma pessoa muito aberta à vida. Eu tenho me permitido viver um dia de cada vez e descobrir coisas novas e novas paixões e novos interesses e me permitir viver eles. E eu acho que faz sentido pra mim. Resumo, hoje eu não tô 100%, mas eu tô legal, a ponto de saber, de ter um autoconhecimento no sentido de entender quais pensamentos são do toque. No vídeo que eu fiz anterior,
falando sobre o início disso, né, era muito no início do diagnóstico. E eu falava que eu não sabia diferenciar qual pensamento era meu e qual era do toque, porque era um primeiro baque, né, uma coisa assim inicial, que eu tava vivendo, querendo entender como era aquilo. Agora eu sei qual pensamento é meu e qual é do toque. Às vezes dá uma duvidazinha, mas quando eu vejo que eu não paro de pensar naquilo, quando eu percebo, normalmente, que é um assunto chave pra mim, propósito de vida, trabalho, relacionamento, maternidade, e é um assunto que fica ali o dia inteiro na minha cabeça e que ele não tem muito uma solução, mas meu cérebro continua trazendo esse pensamento, ruminando, é toque. Pode ser uma preocupação genuína que eu tenho com alguma coisa que está acontecendo, mas é o toque que tá me fazendo pirar nisso. E aí tá mais fácil pra identificar. Ufa, falei, espero que tenha dito alguma coisa que seja útil pra você. Deixa o seu like aqui se foi ou se talvez será. E novamente eu quero deixar esse vídeo aqui super aberto, um convite pra você falar comigo. O meu Instagram tá aqui. Várias pessoas que assistiram outro vídeo trocam figurinha comigo no Instagram, enfim, eu converso mesmo. Acho que é um tema muito importante. Ainda, faz 3 anos que eu fiz o primeiro vídeo, ainda é um assunto pouco comentado. Nas mídias é difícil de achar informação, normalmente é sobre a coisa mais superficial, um conteúdo assim de estereótipo sobre o transtorno. E eu não sou uma grande especialista, mas eu conheço profissionais que tratam disso e que são muito boas, e eu posso indicar e a gente pode construir um diálogo aí. Espero que realmente algo que eu disse aqui tenha ajudado você. A gente tá junto nessa. Você não está sozinho. Beijo da abelha e até a próxima.